ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos? Não. Porém, a sabedoria deste mundo e nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século, para a sua glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Oh, bendito Senhor da glória. Engrandecido seja sempre o teu nome, ó Pai. Aqui estamos diante desta leitura, Senhor. Sabemos que é advertência vinda do Senhor para todos nós, não somente para ter um entendimento, mas transmitir e praticar o que está escrito nesta Escritura, porque ela é benefício para nossas vidas, Pai. Ajuda todos nós nesta manhã e aqueles que depois ouvirem através da internet também, que sejam abençoados, ajudados, que o Senhor, como está escrito, possa abrir os entendimentos das pessoas que a ouvirem, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Nós vamos mastigar um pouquinho essa Escritura, porque Jesus disse para nós examinar, pegar nela a vida eterna. Ela que de mim testifica. Então aqui nós começamos, nós estamos vendo aqui o apóstolo São Paulo. Ele disse: quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Ele estava anunciando algo. Ele não estava anunciando a si próprio. Ele não estava anunciando uma sabedoria adquirida, apesar que ele tinha. Mas não era isso que prepararia um povo para o desígnio do qual Paulo foi chamado para fazer. Então a sabedoria dele tinha que ficar para trás. E ele estava dando testemunho de Deus. Aí ele disse: não fui com sublimidade
de palavra ou de sabedoria, tratando-se da coisa do homem. Eu sou um grande conhecedor da palavra e eu vou transmitir meu conhecimento. Eu não passo de um honesto. Eu não passo de um enganador. Transmitir sabedoria humana é ser um enganador ou se tornar um enganador. Porque a igreja de Cristo não edifica na sabedoria humana. A sabedoria humana, ela tem seu lugar, tem seu limite. Serve, porque tem muitas pessoas hoje que, se não tivesse o conhecimento que tem, também não chegaria ao que chegamos hoje, devido ao tanto conhecimento da ciência. E nós vemos aí, o pessoal pega o que a ciência desenvolveu e muitos mexem naquilo como que fosse eles mesmos que tivessem feito. Vai profundo naquilo e desenvolve a coisa. Outros pegam aquilo e olham como se estivesse olhando um livro fechado. É a mesma coisa de um leigo como eu, um analfabeto, posso dizer assim, pegar as escrituras e destrinchar as escrituras e trazer entendimento para as pessoas. Outros pegam a ciência e destrincham ela para trazer entendimento para as pessoas dentro daquilo que a ciência tem. Mas quando ele traz o seu conhecimento, que ele chega na luz da palavra de Deus, ele se engasga. Então é onde encaixa a Bíblia dizendo que o conhecimento do homem, das coisas naturais, das coisas humanas, é loucura diante de Deus. Porque ele vê um analfabeto pegar a Bíblia e trazer um grande conhecimento para o povo, algo celestial, algo que está no futuro. Meu Deus, então isso é grande. Então ele olha isso, onde esse homem adquiriu tais coisas, como disseram para Jesus, porque eles conheciam que Jesus não tinha escolaridade, não tinha ido em lugar nenhum aprender, só fazia ensinar o tempo todo. Aquilo ele sendo doutor da lei, peraí, aceitar isso. Esse menino veio de onde? Ele não foi que é a escola dele, nunca teve lugar nenhum. Nós somos doutores, temos escolaridade, nós temos grandes doutores que têm nos ensinado, e ele vem e fala para nós com uma grande sabedoria. Interessante. Então Paulo não quis trazer isso para a igreja como não trouxe. Então ele continua no 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aí está o segredo do cristianismo. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, mostrando-se como é que nós devemos chegar. É sempre em fraqueza e em temor e em tremor, tendo temor diante de Deus das coisas grandes do Senhor. Aí ele vem e diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, palavras que conquistam, palavras que muda o conceito das pessoas, palavra humana. Paulo trazendo sua própria palavra para persuadir, porque persuadir é conquistar, né? E a mesma é trazer para si. Então ele não fez isso. Ele não fez isso. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia! Então, ele mostrava ser um homem que era transformado, e ele não pregava humanamente através de sua sabedoria, ele pregava pelo Espírito Santo de Deus. E na pregação pelo Espírito Santo de Deus,
nós temos que ter, para que a vossa fé não se apoiasse, está vendo? Não se apoiassem para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Agora veja, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Ele disse, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Então, todo aprendizado, toda sabedoria que é humana, que as pessoas aprendem até mesmo na teologia, isso se aniquila. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus, veja bem, Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Deus ordenou antes do século. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Nenhum dos príncipes desse mundo conheceu. Os príncipes desse mundo são os poderes. Nenhuma autoridade desse mundo conheceu, nenhum príncipe, nenhum poder, nada conheceu. Porque quem foi que crucificou o Senhor da glória? Não foi o poder? Eles não tinham poder para fazer e deixar de fazer? Então aqui continua, diz assim, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, vocês podem observar que a coisa não está voltada para nada natural, nada que se possa palpar, nada que se possa pegar. E o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Deus nos revelou através do quê? Do seu Espírito. Ninguém consegue revelar nada a outro se não for o Espírito Santo que revele. Nós só temos que pregar, nós só temos que anunciar. Quem revela é o Espírito Santo. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus, e ele conhece as profundezas de Deus, ele conhece a sua profundeza. Eu estava pregando ali em Salvador, e nós falamos um pouco sobre o livro da criação, né? Que no princípio Deus criou todas as coisas. E quando Deus dizia uma palavra acerca do que tinha que acontecer, ele não dizia por dizer, porque ele, conhecendo todas as coisas, sendo ele o Senhor de tudo, que tudo
muitas das vezes pensamos que isso é ruim, isso é bom. É bom consertar, sempre consertar erros, sempre voltar atrás naquilo que você tem dúvida. Vá ter segurança do que está dizendo, aonde está pisando. Esse chão aqui tem segurança ou ele vai afundar? Então isso é bom. Então Deus não pensa assim como nós. Ele sabe todas as coisas. Ele não é como nós que temos um limite. Apesar que ele se fez do tempo, foi limitado ao tempo, mas a gente vê que mesmo ele sendo limitado ao tempo, ele fez coisas que o homem do tempo não podia fazer. E não pode andar sobre as águas. Porque ele era corpo. Ele ali estava palpável. Então ele não podia, porque a lei da gravidade diz que tem que afundar. Mas como ele foi o criador de todas as coisas, naquela hora aquilo tinha que obedecer e sustentar ele ali. Aquela água tinha que ele se sustentar ali em cima, porque ele era o criador dela. Então aí que está o segredo da coisa. Então Deus pode revelar, porque Ele é o conhecedor de todas as coisas, então Ele conhece a profundidade de tudo. Então nós não revelamos, né? Agora, quando Deus nos dá uma revelação de algo que não está escrito, então nós podemos falar, e quando é verdadeiro acontece ou tem acontecido, né? Porque Deus revelou e é realmente aquilo ali. Deus, antes de me dar algo, Ele viu, Ele já sabia, porque Ele é onisciente. Então Ele já me deu algo e viu que eu ia falar que era verdadeiro, porque Ele já tinha visto. Então não era eu, era Deus. É isso? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aí agora vem Ele traz nós para o humano. Volta no humano. O 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Como é que nós sabemos o Espírito do homem? Como é que nós sabemos o Espírito do homem? Nós conhecemos o Espírito do homem pelo conversar. A maneira como ele conversa com você, você sabe que tipo de espírito aquele homem tem. Se ele tem um espírito bom, se ele tem um espírito manso, se ele tem um espírito de mansidão, se ele tem um espírito de bondade, ou se ele tem um espírito perverso, se ele tem um espírito egoísta, se ele tem um espírito mau, né? Você conhece, esse é o espírito do homem, e você conhece ao conversar. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Está vendo que coisa? A gente fez a leitura da palavra corrida, uma coisa. Agora para fazer o que Jesus mandou. Examinar as Escrituras. Aí você vai em cada ponto. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também, igreja, falamos não com palavras de sabedoria humana. Não entra nada de humano aqui. Mas com as que o Espírito Santo ensina. Agora veja, o que é que o Espírito Santo ensina? Comparando
Quem tem a mente de Cristo começa a fazer isso. E isso nós discernimos a nós mesmos, nós decidimos o que nós ouvimos, nós decidimos o que nós ensinamos, nós decidimos aonde nós andamos, tudo com quem andamos, o que fazemos, tudo nós decidimos. Por quê? Porque é o espiritual decidindo a coisa espiritual. Aí agora entra a questão da pessoa. Aonde entra essa pastora nas coisas espirituais? Não entra. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque ele lhe parece loucura e não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus é assim. É discernida espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Aí agora no 16 ele diz: porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Aonde adquirimos essa mente de Cristo? Para tê-la. Aonde nós encontramos a mente de Cristo? A mente de Cristo é os seus pensamentos. Os pensamentos de Cristo expressos aqui na palavra, agora nós a ouvimos, lemos, vemos e agora começamos a agir pela mente de Cristo. Então, se você pensa com as Escrituras, você tem o quê? A mente de Cristo. Não podemos agir fora das Escrituras e ter a mente de Cristo. Para agir, para termos a mente de Cristo, temos que agir segundo as Escrituras. Aí agora volta, examinai as Escrituras, porque cuidar de nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aleluia! A coisa é muito profunda, muito profunda. Eu vou ler um parágrafo aqui da mensagem do irmão Branco, discernindo o corpo do Senhor. Nós estamos falando sobre discernir, estamos falando sobre mente de Cristo. Ele pregou, Murano pregou em uma reunião, sua reunião. Essa mensagem, discernindo o corpo do Senhor, parágrafo 30, ele diz: às vezes me pergunto se podemos discernir entre o certo e o errado para nosso próprio corpo. Especialmente o corpo do Senhor, não discernimos entre o certo e o errado em relação ao nosso próprio corpo. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, a ciência trabalha nos laboratórios e expõe grandes anúncios. E quantas coisas mais e advertem ao público. Esse aqui, o irmão Bruno está falando algo que nós podemos ver, e falar, mesmo sem ler aqui na mensagem, a gente pode falar isso também, porque ele falou, porque é a realidade que ele viu, e nós estamos vendo também isso hoje.
expõe os grandes anúncios enquanto as coisas mais e advertem. E adverte ao público, ele diz: canse através de cigarro. Mais de 270 mil americanos, ele disse, morrerão naquele tempo lá. Somente por fumar cigarro, mas não ouviu falar? Não ouviu advertência sobre isso? Mas, como o cigarro, ele é um objeto que mata, ele está relacionado à morte, ele está relacionado ao pecado, está relacionado à doença, está relacionado à morte. Então, quem é da vida, acorda ligeiro quando ouviu uma propaganda dessa. Quem é da vida. Sabe por quê? Porque ao você ouvir isso, imediatamente o Espírito Santo revela para você que isso é morte. Mas quando as pessoas não têm vida para elas, elas não estão preocupadas com a vida, elas dizem: eu não tenho pressa de morrer, se o cigarro mata as poucas. E continua fumando, fazendo aquilo que não era para fazer, não tem discernimento da coisa. Então, o apóstolo Paulo diz: quem é espiritual discerne bem tudo, mas é tudo e tudo é tudo. Tudo é tudo. E ele de ninguém é discernido. De ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Vocês têm recebido os pensamentos de Cristo em seus corações? Têm recebido através de ouvir, como diz a Escritura, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus não é nada mais do que os pensamentos de Deus. Se a palavra é os pensamentos de Deus, então logo ela é o quê? A mente de Deus. E a letra é os pensamentos de Deus expressados. Quando eu tomo esses pensamentos e começo a andar por ele, eu estou andando pela mente de Deus, eu estou tendo a mente dele. Aleluia. Então isso é maravilhoso, isso é tremendo. E o apóstolo Paulo foi bem feliz em dizer que ele não veio ao povo trazendo nenhuma persuasão, tentando persuadir com palavras bonitas, com algo que ele pudesse conquistar o povo para si. Não! Ele estava pregando o Evangelho em demonstração e no poder de Deus, mostrando que Ele é o único Senhor, o único Salvador, o único Criador, o único Libertador, o único que nos comprou com seu sangue. O único do qual a igreja pertence. Cristo. Aleluia. Cristo em voz, esperança da glória. O Espírito Santo em voz, esperança da glória. Como posso ter o Espírito Santo em mim e não ter a mente dele, se o Espírito está através dos ensinamentos da palavra? E Atos, se eu não me engano, parece que é 5:20. Não. Deixa eu ler aqui para nós concluir. Atos.
E nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Oh, coisa boa! Então, obediência total à palavra de Deus nos dá direito ao Espírito Santo, a vida eterna. O Espírito Santo é a vida eterna, né? Então, isto é maravilhoso. Se eles estivessem falando coisa de si mesmo, isso aqui, irmão, foi quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho, né? Então, os demais confirmando, e tudo aquilo confirmando, não era coisas vindo do homem, não tinha o natural, era sempre espiritual. Então, ele veio testificar, dizendo: nós somos testemunhas acerca dessas palavras, querendo dizer que ele não veio de homem, não veio de aprendizado da terra, mas nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém? Vocês foram abençoados esta manhã? Amém. Eu também fui abençoado, graças a Deus. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, doador de toda bondade, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o dono das nossas vidas. Nós te agradecemos nesta hora, Senhor, através desta tua palavra que nós expandimos nesta manhã, Senhor. Isto é a tua mente, para poder formar a tua mente em nossas mentes, Senhor. Nisso nós regozijamos, nos alegramos. Nisso nós sairemos daqui, Senhor, com nossas almas felizes, regozijando, alimentada, agradecida, pronta para enfrentar qualquer batalha, qualquer dificuldade, qualquer luta que vier em nossa direção. Nós sairemos daqui firmes, sairemos daqui convictos. Rogamos também por aqueles que ouvirão depois, rogamos por aqueles que não puderam estar aqui nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa ir tocando cada um deles, trazendo ânimo, desejo, para que, Senhor, na próxima escola de hoje a 15, o Senhor possa estar ajudando outros com os ensinamentos também, Senhor, porque isto é ensinamento da mente do Senhor para a nossa mente ou para o nosso coração. Te agradecemos por tudo isso nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então amanhã nós estaremos aqui de novo para o culto de oração. E quarta-feira da Zé, terça-feira da Irmã. E domingo, como eu falei, nós não temos escola. Depois eu mando a transmissão para os irmãos que não vieram para vocês em domingo, né? Eu mando a transmissão. Aí, mais segunda-feira nós temos culto de oração de novo, de amanhã às 8. Né? Nós temos que orar, precisamos orar pelo nome de Jesus, né?